Queridos irmãos, hoje pela manhã, assim como você, eu tive minha timeline, a linha do tempo lá, das redes sociais, inundada por mensagens sobre a ressurreição de Jesus. Alguns dizem que existe uma bolha na internet, o algoritmo nos distribui apenas aquilo daqueles que nós temos relações, de temas, de afiliações. Então, se isso é verdade que realmente hoje aqueles que são cristãos e que acompanham a mim, a você, que têm relações nas redes sociais, acabaram por compartilhar uma mensagem poderosa, a mensagem de que Ele é o Senhor e que Ele vive. Então, figuras, vídeos, mensagens, textos, imagens, todas nos relembraram nesta madrugada que Ele ressuscitou. Algumas chegaram bem cedo, mas bem cedo mesmo. Eu mesmo estava ali por volta de 1 e pouco da manhã e mandei uma mensagem que foi compartilhada com os demais. Me fez recordar o filho de um pastor, amigo meu, quando eu estava iniciando o ministério, que quando naquela época se fazia com mais tradição o chamado culto da ressurreição às 6 horas da manhã, ele uma vez brincou e disse assim: bom, Jesus podia ter ressuscitado um pouquinho mais tarde, né? Ali por volta das 9 horas, 10 horas, porque às 6 da manhã é cedo demais. Era uma criança sonolenta que falava aquela brincadeira, mas certamente relembrando, assim como foi ensinado pelo seu pai, de que Jesus ressuscitou na hora certa. Na verdade, Jesus viveu na hora certa. Jesus morreu na hora certa. Jesus ressuscitou na hora certa. E Ele voltará na hora certa. Essa hora certa é apresentada para nós de diversas maneiras. Por exemplo, a Bíblia diz que, vindo a plenitude do tempo, o kairós de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Gálatas 4:4. A Bíblia diz que Jesus não foi surpreendido em nenhum momento de todos os acontecimentos da sua vida por alguma coisa inesperada. Pelo contrário, só para você ter uma ideia, somente no Evangelho de João há 9 vezes em que Jesus diz: a minha hora não chegou, ou a minha hora chegou. Em vários momentos Jesus parecia ter a ampulheta do tempo nas suas mãos, e inclinava, dobrava, invertia a posição a seu prazer, sob o seu controle. E de fato é isso mesmo. A palavra de Deus nos diz que quando, por exemplo, logo no início do seu ministério, no primeiro milagre, lá em João capítulo 2, verso 4, houve um milagre da multiplicação dos pães. A sua mãe Maria, agoniada com a falta do vinho, pediu e o procurou para que tomasse uma atitude. E aí ele falou: mulher, a minha hora ainda não chegou. Ele estava no início do seu ministério, estava iniciando os seus milagres, os seus sinais, os seus prodígios, e tudo aquilo fazia com que ele pudesse ao mesmo tempo ser apresentado como o Messias que havia chegado, para a esperança concretizar, a esperança do povo de Israel, mas ao mesmo tempo ainda não era a sua hora da consumação, hora daquele momento em que ele iria para o Calvário. Em alguns outros momentos Jesus também apareceu, como por exemplo em João capítulo 4, verso 21 e 23, dizendo àquela mulher samaritana com quem ele conversava, dizendo assim: vem a hora em que neste monte nem em Jerusalém nós adoraremos ao Pai, mas aqueles que o Pai busca são aqueles que adoram em espírito e em verdade. A hora da adoração havia chegado, como um milagre havia chegado na verdadeira hora, na hora exata, mas ainda não a hora da morte. Depois, um pouco mais à frente, no capítulo 7, verso 6, Jesus diz assim, ainda de João: o meu tempo ainda não chegou. Ali ele não usa a palavra hora, mas ele usa a palavra kairós, o tempo de Deus, o tempo oportuno, o momento certo. Em João capítulo 7, ainda verso 30, ele chega para ser aprisionado, e quando ele ali, o comentarista diz que no plano de Deus a hora da prisão e do sofrimento ainda não chegara, é essa expressão que é dita ali: ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E finalmente, quando a gente chega no capítulo 12, que eu convido você a abrir, porque será o texto que nós iremos expor a partir do verso 19, em dado momento Jesus diz:
eu precisamente vim para esta hora. E a hora havia chegado. Que hora é esta e qual o seu significado mais profundo que nos faz afirmar na manhã deste domingo da ressurreição que a hora chegou para Jesus e foi a hora da redenção? A partir do verso 20 diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, e a festa era a festa da Páscoa, havia alguns gregos. E esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era da cidade de Betsaida, da Galiléia, João capítulo 12, verso 20, e lhe rogaram, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe e André comunicaram esse desejo dos gregos a Jesus. E então no verso 23 em diante ele diz: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele faz uma metáfora: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, caindo na terra, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Dizia Jesus: Pai, glorifica o teu nome. Agora está angustiada. Voltando um pouquinho. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, e outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento, a hora de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça e pedir a bênção de Deus e a iluminação do alto. Oremos juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome na manhã deste domingo da ressurreição, em que nós somos lembrados, para além de todos os domingos de cada semana, quando também comemoramos o dia da ressurreição de Jesus, que de maneira muito especial, nesse fim de semana, em que o mundo é lembrado da paixão e da glória de Cristo, da cruz e da ressurreição, nós te louvamos por ouvir essas crianças, esses jovens, esses adultos, proclamando que Tu és Rei, que Tu és o Senhor, que Tu morreste por nós, Jesus, mas não permaneceste na morte. Ao terceiro dia, num domingo como esse, pela manhã, as mulheres ouviram: por que procuras dentre os mortos aquele que vive? Louvado seja o Teu nome, porque nós Te servimos como um Deus vivo e verdadeiro, e não apenas como um mártir do passado. Louvamos o Teu nome porque Tu estás aqui recebendo os nossos louvores e a nossa adoração. E nessa hora em que nos detemos a mente, a reflexão na Tua palavra, nós oramos agora pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente,
que a luz do Senhor abra o nosso entendimento e possamos ouvir a Tua voz, e a Tua voz inconfundível nos guie como supremo pastor para aqueles pastos verdejantes e para aquelas águas tranquilas. Fala conosco, Senhor. Tu és a nossa esperança viva, concreta e real, porque Tu ressuscitaste e haverás de nos ressuscitar contigo. Louvado seja o Teu nome. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de João é praticamente dividido em grandes sinais que Jesus opera, milagres, sinais, prodígios, através dos quais Ele quer reafirmar a sua divindade. Nós sabemos como Ele é um Evangelho diferente dos outros três, que seguem uma ordem mais ou menos parecida e por isso recebem o nome de Evangelhos sinóticos. O Evangelho de João, no entanto, ele é estruturado de tal maneira que esses sinais encadeados possam chegar ao final e serem vistos como expressão da divindade de Jesus Cristo. Quando chega no capítulo 12 deste Evangelho, os sinais cessam e algo acontece de maneira miraculosa quando no último capítulo, o capítulo anterior a esse, no capítulo 12, Jesus começa aquela que é chamada Semana da Paixão. A partir do capítulo 12, ele entra de maneira triunfal em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele é recebido com os gritos de Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. A apoteose acontecia e aparentemente a glória daquela semana seria, na Páscoa, o reconhecimento de que Jesus era o Messias. Talvez alguns, olhando dessa maneira, desprezaram Jesus, e isso fica muito claro quando, no finalzinho do capítulo 11, antes mesmo desses gregos que nós lemos desejarem ver a Jesus, os fariseus, no capítulo 12, verso 19, ironizarem a chegada gloriosa de Jesus, dizendo assim: vede que nada aproveitais, eis aí o mundo inteiro que vem para vê-lo. E com esse sentimento de despeito, de inveja, a semana começa já demonstrando que aquela glória que aquelas pessoas que estavam ali cantavam, teria que primeiro passar por um momento de paixão, de dor, de sofrimento. De modo que naqueles dias, paixão e glória, dor, sofrimento e exaltação do Cristo na sua ressurreição no terceiro dia, se misturam no relato que nós vamos acompanhando daquilo que se convencionou chamar de Semana da Paixão. O Evangelho de João é o Evangelho que dedica a maior parte do espaço proporcional daquilo que ele escreve a essa semana. Só para vocês terem uma ideia, dos 21 capítulos de João, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, acontecem somente na ceia, a mesma ceia que nós vamos celebrar hoje pela manhã. Fora o tempo das crucificações, da crucificação de Jesus, dos julgamentos e da morte de Jesus também. É um evangelho que centra nessa paixão e glória. Na verdade, esta palavra glória é uma palavra que se repete várias vezes no Evangelho de João, porque obviamente ao falar de Deus, ou de Cristo como Deus, ele estava focado na glória, mas não era uma glória apenas do momento da transfiguração. Não era a glória que Jesus estava desde toda a eternidade acostumado a receber, com os anjos cantando louvores e exaltando o Filho de Deus. Era uma glória que passava pelo sofrimento. E é justamente nesse momento do capítulo 12 que Jesus demonstra de maneira cabal a consciência que ele tinha do que estava ali reservada para ele. Essa consciência era fruto do controle, não apenas do senso de missão, mas do controle que Jesus tinha nas suas mãos de tudo o que haveria de acontecer. Como eu acabei de mencionar, em vários momentos, ele diz claramente, olha, qual era a hora em que as coisas já estavam para acontecer, e era a hora de Deus, e qual era a hora em que as coisas deveriam acontecer, e ainda não era esta hora, e por isso não aconteceriam, como a gente viu nas várias menções que eu fiz referência aqui. Mas quando chega aqui, Jesus de maneira muito clara diz
no versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Veja que ele coloca hora e glória na mesma frase, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, versículo 23 do capítulo 12 de João. Ao dizer isso, Jesus está demonstrando o controle absoluto que ele tinha do que iria acontecer. Ele sabia exatamente que após aquela entrada triunfal, ele haveria de ser preso, ele haveria de ser crucificado, ele haveria de ser julgado antes da crucificação e haveria de ser morto. E nada disso o surpreendeu. No tempo divino, que não é o nosso tempo, Deus tem o controle de todas as coisas. E naquele dia, naquela semana em particular, ele havia separado de todos os outros tempos da história para o tempo crucial, o ápice da obra da redenção, aquela que foi prometida no passado pelos profetas, antecipada pelos tipos e simbolismos da lei e de tudo aquilo que no passado se via de apenas preparação para aquele momento e aquilo que os apóstolos depois pregaram, resumindo a lei do Senhor em Cristo Jesus, naquilo que nós chamamos de querigma, que ele veio, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Nesse texto em particular, há algumas coisas interessantes. A primeira delas é o contraste que o evangelista João coloca entre o despeito e a inveja dos fariseus e a busca por Jesus dos gregos que vieram àquela festa. Veja que no primeiro versículo, versículo 20 do capítulo 12, primeiro que nós lemos, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses gregos ou prosélitos que falavam grego, mas que já começavam a seguir o judaísmo, estavam ali para a Páscoa. Certamente aquilo que Jesus havia feito na Galileia e na Judéia chegara aos ouvidos deles, que eram de fora de Israel, e eles chegam ali para celebrar a Páscoa. Porém, eles se dirigem no verso 21 a Filipe, que era da região de Betsaida da Galileia, talvez, provavelmente, com mais interação, com mais intercâmbio com os gregos, já que era a região menos judaica, mais pagã de Israel, e rogaram a ele dizendo: queremos ver Jesus. É preciso primeiro você entender que, ao falar queremos ver Jesus, o apóstolo João, autor do livro, ele coloca de maneira muito clara uma expressão, ver, um verbo, ver, que no seu evangelho tem um significado especial. Os judeus, de um modo geral, entendem que a maneira que se apreende, se conhece, se compreende, se internaliza um ensinamento ou um momento da vida, de maneira mais profunda, não é pelo ouvir, mas é pelo ver. E todas as vezes que o evangelho de João diz que alguém viu Jesus, ou que Jesus viu alguém, significa que ele compreendeu o contexto geral, seja a pessoa em relação a Jesus, seja Jesus em relação à pessoa. Que esse conhecimento foi mais profundo, que o relacionamento foi mais profundo. O que é que esses gregos queriam? Eles queriam ter um relacionamento mais profundo com Jesus, interagir de maneira mais íntima, conhecer se aquilo que eles tinham ouvido falar, onde eles estavam, era de fato, pessoalmente, face a face, a realidade daquilo que eles tinham ouvido. E ao ouvirem isso, André e Filipe comunicaram a Jesus. E diante daquilo, Jesus chega com a frase que é o tema daquilo que eu gostaria de comunicar para vocês. Ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O primeiro aspecto desse texto é que parece-me que Jesus, enfim, diz: agora sim. Não somente aqueles para os quais eu vim, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas também aqueles que não eram meus, vieram me conhecer. A mensagem chegou e se tornou universal, se tornou não apenas para judeus, mas também para prosélitos, para gentios. A gente vai ver na cruz um gentio reconhecendo que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, o centurião que o crucificou. E aqui Jesus então diz: agora é chegada a hora. Estou em Jerusalém,
na semana que antecede a Páscoa. Ele tem consciência que é o Cordeiro de Deus e o sumo sacerdote da nossa confissão. Judeus o saúdam como bendito o rei que vem em nome do Senhor. Gregos vêm de longe para ouvir e conhecer de maneira mais profunda a Jesus. E então Jesus diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Porém, o que significava esta glória? A metáfora que Jesus faz logo depois demonstra de maneira muito clara qual era a compreensão que Jesus tinha sobre esta glória que o Pai lhe faria receber. Ele diz assim, verso 24, usando a metáfora do grão de trigo: se um grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Com isso, Jesus antecipa de maneira metafórica que a glória pela qual ele seria revestido passava pela sua própria morte. Assim como a multiplicação que um grão de trigo pode produzir para alimentar uma multidão passa pela sua morte na terra. Ele morre para dali vir uma grande colheita. Jesus morreria para dali vir uma grande colheita. Ao dizer isso, Jesus novamente coloca-se na condição de alguém que vai morrer, mas não vai perder-se. Ele diz assim: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E por isso, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus está antecipando que a sua morte não será em vão, que diferentemente de outras mortes, como a morte do trigo, que fica no seio da terra e a gente não sabe se vai frutificar, e assim como alguns que se preservam para não, por temor à morte, muitas vezes não experimentam a glória da morte que passa como antecipação da glória da ressurreição, ele também haveria de morrer, de maneira especial. Por quê? Porque ele diz assim: se alguém me servir, o Pai o honrará. E agora, reconhece Jesus: a minha alma está angustiada, mas que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não. E aí ele responde: mas precisamente com este propósito vim para esta hora, a hora da sua morte. E então ele agradece ao Pai dizendo, ou suplica ao Pai dizendo: Pai, glorifica o teu nome. E Deus diz para ele: eu já o tenho glorificado. A glória dele seria a glória da morte na cruz, para poder ser ressuscitado. Queridos, nesta manhã nós estamos num fim de semana que nós somos levados para instantes diferentes. Na sexta, lembrando do sacrifício, da morte de Jesus. Eu costumo dizer que quando eu era criança e ia para o filme A Paixão de Cristo, todas as vezes eu esperava que alguma coisa extraordinária acontecesse e Jesus, o coitadinho, era essa a imagem que eu tinha na minha infância, não tivesse que passar pela cruz. Mas todas as vezes ele morria na cruz. E como o cinema sempre ficava muito cheio e eu tinha que sair mais cedo ou sair antes do final, eu sempre perdia a ressurreição. Há muita gente que perde a ressurreição. Há muita gente que pensa no Cristo como aquele que está apenas e tão somente e eternamente crucificado. Ele é o Cristo morto, ele é o Cristo pregado ainda numa cruz. Ele é o Cristo cuja hora é a hora apenas de morrer. Mas no texto nós aprendemos que a hora também é a hora de ressuscitar. No tempo certo, ele revive, ele sai da morte, ele chama a morte para o desafio da vida. E como autor da vida e a própria vida, ele a vence. E por isso, nós estamos num domingo como esse da ressurreição, não com o coração contristado pela morte de Jesus, mas com o coração alegre, porque ele ressuscitou. A ressurreição, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, é o que nos dá esperança, para que a nossa vida não se resuma até a morte, a nossa existência não encerre com a morte. É algo sobrenatural. É algo absolutamente sobrenatural a crença de que nós temos a vida eterna porque Cristo ressuscitou. Mas quando nós juntamos essas duas verdades, que a promessa da vida é cumprida primeiramente nele, isso é o que nos dá esperança.
que Ele nos deu a vida eterna, que Ele nos dá a vida eterna, é promessa dEle. Mas a prova de que isso de fato acontecerá é que a morte não o reteve, que Ele ressuscitou. E esse é o grande argumento de Paulo: se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Crer na vida eterna é crer na ressurreição. Por isso a ressurreição precisa ser proclamada não apenas no domingo da ressurreição, mas no diário, no cotidiano da nossa vida. É preciso entender que cada dia que nós acordamos e que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, uma pequena parcela da ressurreição acontece quando naquele dia Deus renova a esperança no nosso coração e não nos deixa na inconsciência do sono, não nos deixa sem viver a vida plenamente. E a cada manhã, quando nos lembramos disso, somos alimentados por um fato incontestável, que Cristo ressuscitou, e por uma esperança nele firmada, é que porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. As consequências disso são aquelas que nós conhecemos. A alegria da vida acontece quando nós nos lembramos que a morte não venceu. A esperança da vida acontece quando nós nos lembramos que a morte não venceu. A possibilidade de amar e se entregar a Deus e servi-lo neste mundo para alcançar a maior parte das pessoas que nós pudermos, para conosco viver também no céu, é porque Ele ressuscitou e conosco nos dá frutos para com Ele viver eternamente. A ressurreição não deveria ser apenas um fato histórico relembrado. Não deveria apenas ser uma celebração no domingo da ressurreição. Ela deve ser um fato que modifique a nossa vida diariamente, na maneira como vivemos, porque não somos deste mundo, nem permaneceremos neste mundo. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, porque Cristo ressuscitou. E isso modifica completamente a maneira de você ser e a maneira de você agir no mundo. Se você não crê que Cristo ressuscitou, você tem algumas décadas de vida para viver intensamente, comer, beber, viver intensamente a vida e acabar na morte. Mas se você crê que Cristo ressuscitou, essa vida que pode ser vivida plenamente, abundantemente, ainda aqui, do lado de cada eternidade, será ainda maior e mais plena e mais perfeita do lado de lá da eternidade, porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Queridos, eu espero que Deus traga ao seu coração uma profunda certeza da ressurreição de Jesus, trazendo à sua alma que a hora de Jesus chegou e haverá um dia que a hora de Jesus voltará. Ela chegará de volta, mas não como um Cristo cheio de dores, um Cristo morto, aparentemente incapaz de salvar a si mesmo. Mas porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, a promessa que Ele nos dá é que Ele voltará. E aquilo que o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos ensina, deve nos trazer a certeza e a esperança, a alegria e a força de viver por conta da ressurreição. Abra o seu texto, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e veja como o apóstolo Paulo descreve esse momento glorioso. Não queremos, verso 13, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem é um eufemismo para aqueles que morreram, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, imagine essa cena, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro,
e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aquele dia, irmãos, haverá um encontro glorioso, um encontro do Senhor com os seus. Aqueles que até lá tiverem partido serão ressuscitados e o acompanharão naquele encontro em que aqueles que forem vivos serão levantados da terra para formar uma única igreja, um único povo, um único rebanho diante de um único pastor. Isso não será secreto, todo olho o verá, todo olho o verá, aqueles que estiverem vivos e aqueles que forem ressuscitados em Cristo, haverão de ver o Senhor voltando, e é o mesmo Senhor que disse: a minha hora não chegou, mas que também disse: agora é chegada a hora. Acerca desse dia diz ele, que nem mesmo ele, só o Pai, reservou para sua exclusiva autoridade a hora em que isso acontecerá. Por isso ele diz: preparai-vos e vivei na esperança desta volta, em santidade e em compromisso de vida com Deus. A melhor maneira de celebrar a ressurreição é saber que da ressurreição para a volta de Jesus há uma vida para glorificar a Deus, e essa vida precisa ser vivida à luz da esperança do Cristo ressurreto, não de um Cristo morto. Nós não seguimos palavras, nós seguimos o Verbo de Deus que está ressurreto. Nós não nos alinhamos a uma filosofia de vida, nós convivemos espiritualmente, por meio do seu Espírito, com o Deus vivo, que veio, morreu, ressuscitou e voltará. E esta é a essência da celebração que fazemos nesta manhã. É preciso viver de modo digno desta certeza e desta convicção, e nós fazemos isso quando recordamos que a hora é a hora de celebrar que Ele vive e que Ele voltará conforme a sua promessa. Vamos louvar a Deus com isso, vamos adorar o Senhor e dizer que Ele de fato ressuscitou. Curva a sua cabeça por um instante e pergunte a si mesmo que impacto essas palavras trazem ao seu coração quando você se lembra que Cristo ressuscitou. Que mudança de vida, de valores, de princípios, de decisões, isso muda na sua vida à luz de que Cristo ressuscitou e voltará para nos buscar. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, pela certeza de que esta verdade, ó Deus, tão poderosa, que tem mantido viva a fé de filhos e filhas Tuas ao longo do tempo de 2000 anos da história, hoje é proclamada mais uma vez. É proclamada mais uma vez nesse domingo especial em que lembramos da ressurreição de Jesus. Ele nos ensina que a hora é dele e que a hora chegou e por isso ele morreu e ressuscitou, e que haverá um dia em que a hora chegará para ele nos buscar e para sempre e por toda a eternidade sermos dele e apenas para Ele. Oramos nesse momento, ó Deus, para que essa realidade da ressurreição do Cristo vivo, que está prestes a voltar, não nos deixe inertes e passivos, apenas esperando a sua volta, vivendo a nossa vida comezinha, cotidiana, mas que isso revolucione o nosso coração, para que em tudo que falarmos, que fizermos, que decidirmos, a glória da ressurreição e a eternidade possa ser inserida em tudo isso, de tal maneira que não seja feita apenas por fazer, mas seja feita à luz daquilo que aconteceu quando a hora chegou e Cristo morreu, e a sua glória foi a morte e principalmente a ressurreição ao terceiro dia. Fala conosco continuamente sobre essa realidade, Senhor, a cada dia, e não apenas quando estivermos aqui, quando estivermos celebrando, ano após ano, a ressurreição de Jesus Cristo.
É assim que nós te oramos e te pedimos que assim aconteça na vida de cada um dos teus filhos e filhas nesta manhã, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém e amém.